Olá, para você que ainda não me conhece, meu nome é Brendo Camargo e eu sou cofundador da iMarket. E hoje eu estou gravando esse conteúdo para te apresentar um novo formato de produção de conteúdo, um conteúdo que vai te fazer ficar mais perto do seu cliente, que vai te fazer construir uma relação, que vai possibilitar novas vendas, e eu estou falando do podcast. É um formato que está muito em alta, muitas pessoas já estão entrando nessa tendência que já não é mais uma tendência. O podcast ele é um modelo que já vem há muito tempo, mas no Brasil chegou com mais força agora. E nesse episódio de hoje, que é o primeiro de uma série de episódios que eu vou compartilhar com você, num modelo demonstrativo para você entender totalmente como que funciona a dinâmica de um podcast, você vai entender o que você precisa para fazer o seu, quais são os recursos necessários, quais são as vantagens e tudo basicamente que você precisa para colocar o seu podcast em produção, ok? Então fica comigo e vamos juntos. Basicamente o que você precisa entender, antes de mais nada, é que o podcast ele não é um modelo novo, tá? Ele tem uma pegada muito de rádio, então você que já escutou, que costuma escutar a rádio, sabe que tem uma pegada muito mais dinâmica, onde se tem uma conversa, e uma das maiores vantagens do podcast é que ele é em áudio, certo? Tem alguns modelinhos que você pode inclusive gravar o vídeo, a gente vai falar sobre isso, mas a pegada mesmo é o áudio. E por que isso é uma vantagem? Porque o áudio pode ser escutado em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Você colocou ali seu fone de ouvido, seu cliente colocou o fone de ouvido e ele está escutando. Está no metrô, ele está no carro, está no trânsito. Enfim, é um modelo que possibilita que você tenha um alcance muito grande, porque ele permite ser consumido mesmo que a pessoa esteja fazendo uma outra tarefa. Então, ele te permite estar muito presente no dia a dia do seu cliente e com um conteúdo muito mais profundo, certo? É diferente de você postar, por exemplo, um vídeo no YouTube, onde o cliente precisa ir lá, colocar o vídeo para rodar e ficar assistindo, prestar realmente atenção naquele conteúdo mais visual, né? Quando você tem um conteúdo que é produzido e distribuído no formato de áudio, você possibilita que o seu cliente possa consumir esse conteúdo em diversas situações. Então acho que o ponto mais importante de tudo é você entender que esse formato de conteúdo vai possibilitar que você construa uma relação mais próxima com o seu cliente antes de mais nada, tá? E aí a gente tem vários formatos, tem formatos muito complexos, formatos mais simples. Você vai ver aqui que eu vou compartilhar com você, a gente vai compartilhar com vocês uma série de conteúdos. Assim, eu preparei mais ou menos uns 6 episódios aqui, obviamente no modelo demonstrativo, para mostrar como que é a dinâmica, para mostrar como que soa mesmo um conteúdo de podcast, mas sempre integrando um conteúdo que seja altamente relevante. Então esses 6 episódios, cada um deles vai falar de um tópico diferente de marketing, eu estou chamando de insights de marketing, mas você vai ver que realmente não precisa ser tão complexo, tá? Eu fiz esses episódios há um tempo atrás e eu estou divulgando agora, mas é muito importante que você entenda que existe o modelo mais simples e o modelo mais complexo. Você vai ter que entender, dentro dos recursos que você tem em mãos, o que vai ser mais interessante para a sua empresa. Como eu disse, se você é um empreendedor que não tem tantos recursos nesse momento, tanto financeiros como de pessoal mesmo, talvez seja interessante você optar por um modelo mais simples, certo? Que é o modelo que a gente vai compartilhar aqui, que ele é replicável, enfim, não dá tanto trabalho, você pode fazer se você tiver tempo, mas se você não tiver tempo, é interessante que você, não sei, contrate talvez um freelance de edição de vídeo, porque isso é importante, dependendo da plataforma que você vai divulgar esse conteúdo. A gente hoje, entrando já nesse assunto de plataformas, tem o podcast, né, que é um aplicativo da Apple. Então ele é nativo do iPhone. Se você comprar um iPhone, se você tem um iPhone, esse aplicativo ele já vem.
Se eu não me engano, no Android também tem, mas eu não tenho certeza se precisa ou não baixar. Eu sei que no da Apple é nativo, então ao comprar um celular da Apple você já tem esse aplicativo inserido no seu celular, e basicamente a Apple já é uma referência muito grande nesse mercado de podcast, mas o Spotify está entrando com muita força. O podcast, essa plataforma de podcast do Spotify tem ganhado muitos adeptos, muitas empresas estão de fato disponibilizando conteúdo no Spotify, porque as pessoas que estão lá dentro estão buscando conteúdos de podcast, certo? Então, assim, é uma coisa que muita gente não sabe, mas o Spotify tem essa ferramenta, hoje já num modelo mais simplificado, que qualquer pessoa pode fazer e enfim, disponibilizar o conteúdo lá, mas é importante que você saiba que talvez hoje as duas maiores sejam realmente o Spotify, crescendo agora nos últimos tempos, e a Apple como uma referência já que vem há bastante tempo. Falando sobre recursos, você simplesmente vai precisar do seu celular e de um fone de ouvido, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou com o meu celular, coloquei meu fone de ouvido e estou gravando esse conteúdo aqui. Na parte de edição, aí sim, se você não tem tanto conhecimento nessa parte de edição, que é para dar uma dinâmica maior, para enfatizar ideias que são mais relevantes, mais importantes no conteúdo que você está compartilhando com a sua audiência, talvez seja interessante que você contrate realmente uma empresa que tenha mais familiaridade com esse formato. Não é complexo, mas enfim, você precisa dar uma dinâmica para aquele conteúdo para não ficar monótono. Eu acho que ao escutar esse episódio que você já está entendendo basicamente o que é essa dinâmica, né? É ter um som por trás, enfatizar algumas ideias em determinados momentos para que aquilo ali fixe realmente na mente do seu consumidor, do seu cliente, da sua audiência. Enfim, realmente para que dê uma dinâmica maior, para que o conteúdo seja mais palatável, né? No sentido de que aquilo ali seja realmente gostoso de consumir, que é basicamente aquela dinâmica que a gente tinha ao escutar rádio. Por que a gente escutava rádio? Não simplesmente pelas músicas que tocavam na rádio, mas porque tinha essa troca com o locutor, por ter o bate-papo ali do locutor com outras pessoas, com convidados, com outras pessoas da equipe, enfim. É uma dinâmica que é muito mais de companhia, né, de participar de uma conversa, do que de fato somente colocar uma musiquinha ali de background, enfim. Essa dinâmica ela é importante para manter a sua audiência engajada naquele conteúdo que você está passando, certo? Então, se você não tem tanta familiaridade com esse tópico de edição e tudo mais, talvez seja interessante que você busque uma empresa que possa fazer isso para você. Em termos de plano editorial, é importante que você saiba claramente o que você quer compartilhar com a sua audiência, tá? A gente vai falar disso nos episódios que eu vou compartilhar com vocês a partir daqui, mas é importante que você tenha bem clara a ideia do conteúdo que você quer compartilhar e que você trace uma timeline, ou seja, uma linha do tempo onde você vai colocar primeiro os conteúdos que são base para o que você quer alcançar, porque a gente está falando aqui realmente de um conteúdo de venda, certo? Você vende através de um conteúdo, você não simplesmente vai colocar lá uma promoção de vendas e vai vender o produto ou o serviço que você oferece, mas o conteúdo vai te ajudar a educar a sua audiência para que no momento certo elas estejam prontas para comprar de você. Então essa linha do tempo que eu mencionei, ela é importante nesse sentido, de que você trace realmente uma timeline onde os conteúdos vão ser compartilhados com o intuito de educar primeiramente a sua audiência e fazer com que elas cheguem a um determinado ponto que elas podem ou não comprar de você, mas que elas vão estar muito mais propícias a tomar essa decisão em favor da sua empresa, certo? Então esse conteúdo ele precisa ser muito bem pensado, ele precisa levar em consideração qual é o momento que essa audiência tá, né? Se ela está num momento que ela precisa ser educada desde o básico, se ela não entende muito sobre a sua oferta, você precisa realmente traçar um plano de educação mesmo, educar a sua audiência para que ela entenda o que você vende
e não só isso, para que ela entenda a importância desse produto ou serviço na vida dela. Então, esse conteúdo, ele precisa ser muito nesse sentido de educação se a sua audiência não souber muito sobre o seu mercado. Se você já está no mercado que as pessoas entendem um pouco mais, e aí você pode talvez traçar um plano editorial onde os conteúdos partem de uma linha do tempo mais avançada, né? Basicamente, esses são os highlights, né, os destaques do que a gente precisa saber basicamente do formato de podcast. Ontem mesmo, eu tô gravando esse episódio aqui no dia 26 de agosto de 2019. Ontem mesmo teve uma reportagem no Fantástico falando sobre podcast. A Globo tá com uma plataforma de podcast muito forte em todos os setores, jornalismo esportivo. Então eles estão dando mais vozes pros jornalistas da casa. Então cada jornalista no seu determinado ramo ali tem um podcast para se aprofundar um pouco mais em determinados assuntos. A gente está falando de política, está falando de futebol, enfim, a Globo está atacando muito essa plataforma porque realmente está crescendo muito, né? Esse dado que eu trouxe para você do Spotify ele não é à toa. Muitas pessoas veem o Spotify como uma plataforma de streaming de músicas, mas tem sim essa divisão de podcast, está crescendo muito, muito mesmo. Talvez seja a plataforma que mais esteja crescendo nesse sentido. Então é bastante importante que você leve em consideração esses dados, essa crescente, essa tendência que eu já disse para você, não é só uma tendência, já veio para ficar, porque lá fora isso já acontece bastante. Aqui no Brasil está ficando mais forte agora. Você provavelmente, se você segue algumas pessoas mais influentes, você já deve ter notado que eles praticam esse modelo de podcast. Enfim, é um modelo que veio para ficar, é um modelo que vai te ajudar muito a criar uma relação mais próxima com o seu cliente, e eu tenho certeza que você pode começar num modelo mais simples, que é esse que eu estou compartilhando com você, num modelo demonstrativo, e caminhar para um modelo mais complexo, onde você vai ter mais recursos, enfim, vai ter mais qualidade no conteúdo, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante se você está olhando aí para os próximos 3, 5, 10 anos da sua empresa, ok? Então esses aqui foram os destaques que eu quis trazer para você. Espero que você tenha gostado. Fique de olho porque a partir desse episódio aqui eu vou compartilhar mais 6, onde a gente vai falar sobre marketing de uma maneira geral, focado sempre na aplicação disso na sua empresa. Então eu tenho certeza que você vai gostar bastante. É um conteúdo bastante prático, é um conteúdo bastante simples, bem palatável. Os episódios não passam de 5 minutos. E eu vou compartilhar eles aqui no IGTV uma vez por semana, sempre às segundas-feiras, ok? Para você começar a sua semana sempre com um insight diferente, sempre trazendo esse modelo demonstrativo para você entender como que é a dinâmica do podcast. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse assunto, desse tópico, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que vem por aí. Obrigado pela presença e vamos juntos!